E aí, vamos dar uma olhada na última parte aí de Grécia Antiga, parte 5, sobre o período clássico e o período helenístico? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembre que hoje a gente vai continuar aí com História Geral, Grécia Antiga, parte 5. Mas antes de continuar, é claro aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal agora, por favor. Também já ativa aí o sininho e dá um like aí no vídeo, além de seguir a gente lá no Instagram e no Prof. Elvis História em Casa e ouvir o nosso podcast também lá no Spotify, hein? Não deixa aí de compartilhar o canal e também, é claro, escreva os seus comentários aí para saber o que você está achando do canal e também se você quer algum tema específico aí que o Prof. Elvis, né, possa tratar aí. Lembrando que hoje a gente vai analisar o chamado justamente período clássico, o penúltimo período que a gente estuda lá da Grécia Antiga, né, da Grécia aí que faz parte da Antiguidade Clássica, que a gente vai estudar também aí depois com Roma Antiga. Lembre que o período clássico ele representa pra gente o século 6 a.C. até o século 4 a.C. E aquela coisa básica de que geralmente quando você fala que uma coisa é clássica, quer dizer que essa coisa ela representa o topo daquilo, né, em termos de se for uma cultura e tal. Que nem você falar aí de um guitarrista clássico, né, um clássico do rock and roll na guitarra seria o Jimi Hendrix, por exemplo. Então aquela ideia de que esse clássico ele representa não só o auge, né, o topo daquele desenvolvimento daquela área, mas a influência também que esse, né, clássico representa para outros, né, outras situações, para outras pessoas, outros artistas, como no caso que também o pensamento aí, o auge da civilização grega e ao mesmo tempo aquela ideia de que se o período clássico ele representa o auge, né, do desenvolvimento cultural, econômico aí também se poderia falar da Grécia, é aquela ideia que a gente sempre estuda em qualquer civilização, desde o Egito Antigo e por aí vai, sempre que uma civilização ela se encontra no mais alto patamar, no mais alto aí, né, topo aí, né, o mais alto ponto que ela pode chegar no topo, então essa ideia de que o único caminho que ela tem, a única direção que ela tem para seguir seria para baixo. Então a ideia de que geralmente quando você tem o auge de uma civilização, ao mesmo tempo também representa o início do fim, poeticamente falando. E o período clássico grego vai representar isso, primeiro por conta não só de seu auge lá, né, da cultura relacionada não só à questão, é claro, aí do teatro, mas da filosofia também, mas o fato de dois conflitos que os gregos vão se envolver, um externo com os persas, que são as guerras médicas, e um interno entre as cidades-estados, que é a guerra do Peloponeso, que vai acabar então colaborando para o declínio da civilização grega, que termina aí, né, praticamente conquistada toda a região da Península Balcânica pelos macedônicos, né? Então, lembrando que nesse contexto, um dos principais fatores para esse rápido declínio também envolve as chamadas guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Antes de você aí já estar pensando numa piadinha muito engraçada, de repente falar, eram lá, né, sei lá, vários médicos ou médicas guerreando entre si e tal, para atender mais gente e tudo mais. Não, na verdade não tem nada a ver. Lembre que guerras médicas, na verdade, vem dessa história aí, né, de que os persas eram chamados anteriormente, ou conhecidos também anteriormente, como os medos ou medos. Por isso aquela ideia aí de que uma guerra entre os gregos e os persas, ou pode ser chamado de guerra, né, guerras greco-pérsicas ou guerras médicas. Então, basicamente, aí é aquela ideia de que os gregos também chamavam os persas de medos ou medos, apesar de que os medos ou medos são povos diferentes dos persas, tem uma relação na sua história lá por conta de que o início da história dos persas, né, a região e esse povo estava sob domínio de outro povo chamado de medos ou medos. Então, por isso, então, as guerras médicas. É que nem quando a gente estuda Roma, né, que você tem as chamadas guerras púnicas, que aí são contra Cartago, que aí tem a ver com Pune, Poene, Foene, Fenício. Então, essa ideia da denominação das guerras serem chamadas de médicas, porque para os gregos, os persas também eram conhecidos como medos. A gente pode falar, né, de que basicamente a causa aí principal
desse conjunto de guerras que vão acontecer aí entre 489 a 479 a.C., representa para nós aí a causa principal, uma expansão territorial que vai ser iniciada pelo imperador persa Dario I. Lembrando aí que Dario I é um dos, se não é o principal aí, imperador persa, e que ele, né, inicia um processo de invasão aí do Ocidente. Lembrando que o Irã, para nós, é a região mais ou menos aí da Pérsia, então lá do Oriente Médio eles começam a vir em direção ao Ocidente, os persas, e essa expansão territorial, então, vai levar à conquista persa de algumas colônias gregas lá mais orientais, na Ásia. É o caso lá da cidade de Mileto, que também, né, acaba aí se revoltando em relação a esse domínio, né, por conta aí de uma certa cutucada aí que Atenas deu, né? Atenas então meio que incentivou a cidade de Mileto a se revoltar contra o domínio dos persas, o que é considerado o estopim então para que o Dario I, né, quisesse conquistar toda a Península Balcânica. Também se pode falar que basicamente essa expansão territorial envolvia uma disputa lá pelo controle, pela superioridade, pela hegemonia da navegação, do comércio também no mar Mediterrâneo Oriental. Então, é claro, está relacionado aos interesses que o Dario I tinha de manter um domínio aí sobre a navegação no mar Mediterrâneo Oriental, mas também envolvendo aí a questão do comércio e, é claro, a própria dominação aí, né, relacionada à expansão territorial, ao aumento do seu império. E nós temos, né, de que aqui as guerras médicas elas vão, né, acontecer basicamente ao longo aí de quase 20 anos e tal, e você pode falar de batalhas terrestres e navais, né? Batalha aí como, por exemplo, a da maratona, né, que ela fica conhecida assim, você fala, tem a ver lá com a prova de longa distância, né, do atletismo nas Olimpíadas. Tem tudo a ver, na verdade, porque além dos Jogos Olímpicos serem uma referência, né, aos antigos Jogos Olímpicos gregos, que era uma homenagem aos deuses do Monte Olimpo, tem a história de que essa batalha aqui, né, que envolve lá um herói ateniense chamado Fidípides, que ele corre aí longas quantidades, né, grandes quantidades aí de quilômetros e tal, num dia só, né, e acaba morrendo ao final aí de todo, né, uma situação de combate, corre, combate de novo, né, o Fidípides então com essa batalha de maratona acaba aí meio que nomeando a prova de longa distância, né, a maratona lá no atletismo então das Olimpíadas. Então fica esperto que não tem a ver com a maratona em si, né, no sentido que, na verdade, o herói ateniense correu bastante num dia lá e por isso, então, foi batizada a prova de longa distância de maratona. Mas talvez a que você conheça mais, na verdade, é a Batalha das Termópilas, a batalha lá dos Pilares de Fogo, né? E se a gente for lembrar, é claro, que são vários combates que vão acontecer, se você está vendo esse mapa aí, as maiores batalhas aqui, as maiores batalhas, Major Battles, né, entre os pontinhos ali, como Miletos está ali para você, né? Tem também lá Tebas, né, Atenas, né, Maratona ali, como você está vendo, né? E aqui, né, os estados gregos aliados contra o Império Persa, que está em laranjinha, os estados gregos neutros, que estão ali, né, nesse roxinho, o Império Persa, que está em verde ali, o aliado persa, né, que seria essa região, então, nesse verde mais musgo, aí, mais, sei lá, que esquisito, e, né, os estados vassalos aos persas, lá a região da Macedônia. Então, basicamente, esse avanço lá da região mais oriental, né, iniciado aí pelo Dario I, e o Dario I que nesses combates contra os gregos acaba aí morrendo e é sucedido lá pelo Xerxes, que é o que você talvez conheça melhor lá da Batalha dos 300 de Esparta, né? Se você lembra lá, o pessoal lá do, né, Rei Leônidas combatendo os persas, aquela história toda, é claro, lá do cara, This is Sparta, tá até escrito aqui, This is Sparta, e o cara começa a cair, ele tá caindo até hoje lá. Ele tá caindo ainda. Ele continua caindo até hoje. Né? Mas você lembra lá então dos quadrinhos então do Frank Miller, tanto aí, né, relacionado aos 300 de Esparta, mas é claro, qualquer outro trabalho dele, né? Mas aqui também pra gente a referência de uma pintura aí do Jacques-Louis David, né, que é o Leônidas nas Termópilas. Essa, né, questão mais neoclassicista aí também na pintura, que vale a pena para você essa referência também artística aí dessa pintura, né, do Davi. Mas nós temos aí essa situação
situação que envolve para vocês essa referência mais básica, né, do rei Leônidas aqui na sua frente e o Xerxes, então, o imperador persa, que na verdade aí é o Rodrigo Santoro. E ele vai falar, peraí, faz mais para direita essa massagem aqui que tá doendo. Peraí, faz mais um pouquinho para lá. Isso aí sim, hein, Xerxes. Mas, né, nessa coisa de colocar lá o Xerxes como se fosse um rei, imperador, ao mesmo tempo Deus vivo e tal, né? Mas essa ideia de que essas batalhas, então, envolvem lá aquilo que a gente tem dos espartanos, né? Esses 300, tinha muito mais gente, né? Mas essa ideia, então, de segurar o avanço aí dos, né, persas atacando aí o território da Península Balcânica. E batalhas também não só terrestres, né, com batalhas navais também, com a Batalha de Salamina, que aí é representada na continuação lá do filme 300, que na verdade acho que devia chamar 301, né, porque, ou 302, né, porque é a continuação do 300, mas a Ascensão do Império, que também tem história em quadrinhos lá, né, do Frank Miller, que vale a pena. Então você tem o 301 e o 302, que envolve as batalhas de Salamina, que aí são as batalhas navais, né, os atenienses, então, no mar, impedindo a chegada de novos suprimentos, novos armamentos, novos soldados aí persas também. E é claro, né, essa referência, então, para vocês de combates navais, até pela própria situação dos, né, atenienses serem mais desenvolvidos no comércio marítimo, na navegação, na pesca, e tinha esse também tipo de ataque que rolava de atacar, então, através, né, da lateral, assim, no barco, e aí, com isso, né, conseguir, basicamente, partir o barco ao meio. É o que os barcos atenienses conseguiam. E é claro, se tiver a oportunidade de novo, assista ao filme, que vale muito a pena, os dois, é claro, 300, e é claro aí, né, essa associação sempre que é bom a gente ver um filminho, para de repente, literalmente, ilustrar o que a gente está estudando aí na história, né. Mas lembrando que a Batalha de Plateia, lá como eu tinha falado anteriormente, né, só voltando aqui, nós temos que, na verdade, não é uma batalha que tinha uma plateia lá e tal, mas na verdade porque ela aconteceu numa região mais, né, tipo um platô, por isso Batalha de Plateia. Mas é que essa situação, então, como eu falei anteriormente, né, de que enquanto Esparta, então, que existiam os maiores soldados da Grécia, em Atenas tinham os maiores navegadores, digamos assim, da Grécia, então Esparta por terra, obtendo várias vitórias, com Atenas, então, por mar, impedindo a chegada de novos navios, novos suprimentos, porque o Xerxes aí, né, o Dario I e o Xerxes, eles vêm com um exército numeroso, né, até tem aquelas referências lá do Heródoto, lá no seu livro História, falando que quando o exército do Xerxes, lá do Dario I, andava, eles provocavam terremotos, de que quando o exército persa parava para beber água no rio, ele secava o rio. Então tem essas visões aí que pode ser, né? O lance lá que você viu talvez no filme 300, olha, vou lançar minhas flechas, né? O persa falando lá, quando a gente lançar nossas flechas, elas irão cobrir o sol de tantas que serão. E aí o general lá espartano vira e fala, melhor assim a gente mata você na sombra, tá entendendo? Para não atrapalhar e tal. Então tem essa coisa aí de que se falava que era um exército numeroso mesmo, fora, é claro, essas declarações aí extremamente interessantes, né? E relevantes aí também nesse contexto de que, né, o Xerxes acaba sendo derrotado por conta dessa aliança, então, por terra Esparta e por mar aí Atenas. E lembrando também, de novo, ele, nossa referência aqui do né, o Rodrigo Santoro aí fazendo muito bem aí, tanto no filme, né, no primeiro quanto no segundo, né, o Xerxes então. E também, de novo, essa referência aí, é claro que o Xerxes não era talvez muito bem ali como era o Rodrigo Santoro, né, só para voltar aqui para vocês, ó, né, isso foi uma visão mais do artista Frank Miller, mas essa referência então que a gente tem, ficou meio louco aqui, acho que ele ficou louco pela beleza do Rodrigo Santoro. Mas, né, o que seria então a representação real aí do Xerxes, derrotado então pela união das duas principais cidades-estado gregas. Só que aí que a gente entra nesse contexto do quê? Durante aí o finalzinho, né, do período aí, né, final da guerra, você tem a proposta de Atenas. Então, lembra lá, ainda no contexto das guerras médicas, ainda quando não havia sido derrotado lá o Xerxes, né, suas tropas, Atenas propõe a criação de uma liga ou a chamada Confederação de Delos. Então, liga ou Confederação de Delos, o que seria uma espécie de um banco militar. Então, a ideia é de que, né, uma aliança militar que as cidades-estado enviariam para a ilha de Delos homens, mantimentos, suprimentos, armamentos, para manter um exército lá regular, né, de prontidão, caso ocorresse uma nova invasão aí à região da Península Balcânica, a Grécia, as cidades-estado. Por isso, então, essa ideia dessa liga ou confederação, né, juntar cidades-estado, juntar também recursos de todas as cidades-estados, só que aí com a liderança
de Atenas. Então, Atenas aí lidera não só a criação, mas a própria Confederação de Delos, e como aí passando um tempo não acontece nenhuma nova invasão, Atenas vai começar a usar o dinheiro então da Liga de Delos em proveito da própria cidade, vai melhorar a cidade, até o momento você pode falar também do chamado século V a.C., o século de Péricles, ou o século lá de ouro, né, devido à construção do Partenon também, só que com dinheiro das outras cidades-estado. Quem talvez não gostou muito disso? Esparta, né? Esparta, que era meio rival, então, aí de Atenas, não vai gostar dessa hegemonia, da superioridade ateniense. Então, lembra, depois de um conflito externo que aconteceu aí, que foram as guerras médicas, temos aí um conflito interno surgindo entre as cidades-estado. Se liga, então, na sequência, porque depois das guerras médicas, a gente tem a chamada Guerra do Peloponeso. Lembre que o Peloponeso é a região lá da península do Peloponeso, onde se encontra, por sinal, Esparta. E lembrando que, apesar de a gente falar de ser uma guerra do Peloponeso entre, né, Atenas e Esparta, na verdade são, né, conflitos que acontecem, né, envolvendo as outras cidades-estado. Por quê? A Liga de Delos, liderada por Atenas, começa então a ver a saída não só de Esparta, mas de outras nações, né, de outras cidades-estado também, desculpa, de outras cidades-estado também, né, em relação aí justamente a essa liderança de Esparta. Então a galera começa a sair, né, seguindo aí a liderança de Esparta. E com isso Esparta então organiza essa chamada Liga do Peloponeso, que é a região de onde se encontrava. Então é um conflito entre as duas cidades-estado, certo? Na verdade, né, entre Atenas e Esparta, mas envolvendo todas as outras cidades-estado gregas. Por isso que a gente pode falar, né, de que é um conflito quase entre irmãos, digamos assim, tem essa referência dos, né, como lá também no 300 de Esparta, né, Esparta de vermelho, os atenienses de azul também, pode aparecer essa referência para vocês aí. E também ficar esperto aí, né, nesse contexto das ligas, aparece aí a Guerra do Peloponeso, com Atenas e seus aliados em laranjinha claro, né? Então tá lá Atenas e tal, Esparta e seus aliados em verdinho e Creta ali, né, como outros territórios em roxinho aí, territórios neutros. Então ficar esperto nessas, né, disputas aí que vão marcar também esse processo de cidades-estados divididas entre a liderança de Esparta ou de Atenas. É claro que é bom lembrar aí que a causa principal dessa guerra, então, é a disputa pela hegemonia grega, pela hegemonia entre as cidades-estado gregas, para ver qual que vai ser a mais relevante, a mais, né, influenciadora das outras cidades-estado também. E nós temos que, no final das contas, Esparta vai sair vencedora e aí vai dar início a um processo da sua própria hegemonia, né, superioridade em relação às outras cidades-estado gregas. Só que a partir daí a gente vai começar a ter um processo de cada vez mais, então, declínio, de desunião entre as cidades-estado gregas, que vai favorecer a invasão de um outro povo, que são os macedônicos, na região da Península Balcânica. Mas isso aí por conta do quê? Após a vitória de Esparta e após, né, o início da sua hegemonia, outras cidades-estado começam também a desejar ser hegemônicas. E aí você tem, por exemplo, Tebas, né, uma cidade-estado se levantando contra a hegemonia espartana, combatendo os espartanos e vencendo. Aí existe uma situação até meio confusa e tal, né? Porque Tebas vai começar a sofrer ataques de Esparta, que se une a Atenas, que até contam com o apoio ali dos persas. Então, basicamente, com essa bagunça, assim, com essas cidades-estado que vão guerreando entre si, o que eu estou resumindo aqui, é claro, toda essa situação, isso facilita aí o domínio, então, macedônico sobre a região. E aí você fala, mas quem que são os macedônicos? Os macedônicos, basicamente, são uma galera que viviam lá, você viu no mapa ali anteriormente, no norte da Península Balcânica. Basicamente era o quê? Era grego, só que, né, não vivia na Grécia especificamente, mas falava como os gregos e tudo mais, mas vivia ao norte da Península Balcânica. E com isso, então, né, o domínio macedônico começa a ser firmado com a figura do rei Filipe II, né, da Macedônia, que vai ver que a Grécia estava nessa situação e aproveita para invadir. O que vai dar início ao último período da história que a gente estuda entre os gregos, que é justamente o período helenístico. Lembrando que esse período helenístico aí, que vai do século IV a.C. a 1 a.C., ele representa para nós, então, esse momento da dominação, do domínio macedônico feito pelo Filipe II.
que é bom lembrar, é pai aí de ninguém mais, né, ninguém menos que o nosso amigo Xandinho, ou Xandão, o Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né, como também pode aparecer o título dele para vocês, de Alexandre Magnífico, Grandioso, não é parente, lá celebra, lá na Idade Média, do Carlos Magno, rei franco, né, aí já é outra coisa, mas os dois têm esse título, então, de Magno ou de Grande. Lembrando que ele é conhecido como Alexandre o Grande por conta de suas várias conquistas territoriais que ele vai desenvolver, né, não só nas margens do mar Mediterrâneo, ele vai conquistar também o Egito, conquista lá o Oriente Próximo, o Oriente Médio, chega até a Índia e quase domina lá a China também, né, tem a ideia de que ele queria ver o fim do mundo e tal, só que essa campanha militar extremamente extensa acabou aí meio que dilapidando seus recursos, não só humanos, de soldados, mas também financeiros. Então esse período helenístico, né, do século IV a.C. ao século I a.C., representa o momento do domínio macedônico sobre a Grécia. Aí é aquela coisa, né? Falar, mas se já não é mais Grécia, por que a gente estuda? Lembra que por conta do Alexandre o Grande, ele ser um cara que valorizava muito a cultura aí, né, dos gregos, e principalmente até por ter sido aí, né, discípulo lá do filósofo Aristóteles, tem aquela história de que ele valorizava a cultura grega, então por isso que a gente pode falar que o Império Helenístico difundiu a cultura grega também num processo, né, associado a essa valorização que o Alexandre o Grande fazia da cultura grega. E é bom lembrar, claro, desse belo rapaz aí, Alexandre o Grande, né, que também tem a história famosa lá do cavalo dele, o Bucéfalo, que só ele conseguiu domar. Lembra que o Alexandre descobre que o cavalo tinha medo da própria sombra, então ele consegue treinar o cavalo, né, contra aí, né, ou melhor, a favor do sol, para o cavalo não ver a própria sombra. Tem umas loucuras aí, como também tem uma loucura muito interessante se você tiver a oportunidade de assistir e conhecer melhor esse filme do Oliver Stone aí, chamado Alexandre, que tem, né, um grande elenco aí, como Colin Farrell, né, a Angelina Jolie, essa mulher feia, onde já se viu, bonito pra caramba, Val Kilmer, Jared Leto também, né? Aí também Robert Dawson e o Anthony Hopkins. Vale a pena se tiver a oportunidade aí, né? E o Alexandre é interpretado pelo Colin Farrell e o Val Kilmer interpretando, por exemplo, lá o Felipe II da Macedônia, o pai do Alexandre, e a Angelina Jolie interpretando a Roxane, que na versão aportuguesada vira Roxana, mas tudo bem. Bom, mas lembrando aí que você tem então o Alexandre, né, promovendo essa difusão da cultura grega também, por onde ele foi conquistando o território e um processo então chamado de helenização, que lembra que tudo que aparece, né, relacionado à Grécia tem a ver com heleno, helenístico, Helena. Lembra que Grécia pode aparecer em grego como Hellas, H-E-L-L-A-S, ou também até a versão aportuguesada de Hélade. Então falou de Hélade, falou de Hellas, falou aí de Heleno, de Helena, falou de Grécia. Então a helenização seria um processo de, poderíamos falar, né, transformar em questões, características gregas as regiões que ele vai dominando. Então a helenização, que é a difusão tanto da cultura grega, é claro, só que ele entra em contato com a cultura oriental. Então a helenização ao mesmo tempo é a difusão da cultura grega, mas sua, né, junção, sua fusão com a cultura oriental. Então tem aquele lance que o próprio Alexandre ele vai casar com pessoas aí, com princesas, né, da parte mais oriental do seu império, ele vai promover casamento entre pessoas do lado, né, ocidental com o lado oriental. Tem um caso também de fundação de cidades com o nome de Alexandria, né, bem aí também, é claro, egocêntrica, né, mas voltados para o saber, voltados para a educação. Também ele vai difundir a arquitetura oriental também em algumas cidades do Ocidente. Então tem essa questão dessa difusão da cultura grega e a fusão com a cultura oriental. Mas Alexandre acaba morrendo muito jovem, né, e mesmo com esse processo aí de difusão da cultura grega, a gente pode associar até alguns traços posteriores lá na época, né, do domínio romano, de traços que você encontrava em regiões dominadas pelo Alexandre, em que tinha então esse, né, ainda, né, valores, existiam esses valores então gregos, essa cultura grega aí, né, que o Alexandre tinha difundido. Mas que ele acaba morrendo muito cedo, né? Tem gente que fala que ele foi envenenado, tem gente que fala que ele morreu de coma alcoólico, tem gente que fala aí de uma trombose cerebral e tal, mas de que após a morte do Alexandre, né, o Império Macedônico então, que era extremamente extenso, vai acabar sendo dividido entre 3 generais, ocorrendo lá a divisão em 3 reinos, regiões que posteriormente vão passar em grande parte, lá não totalmente, mas em grande parte, para o domínio dos romanos, né? Então, basicamente, com o fim do Império Macedônico, a gente tem aí, né, isso por volta do século I a.C., a gente já tem então esse processo, né, de declínio aí não só dos macedônicos, mas da própria cultura, né, grega e tal, que basicamente ela só é mantida
por conta também dessa valorização que os romanos vão fazer da cultura aí dos gregos. Por isso, ficar esperto que a outra civilização importante da Antiguidade Ocidental, da Antiguidade Clássica, é também Roma, que a gente estuda então num outro vídeo aí. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido tudo aí, e se você ainda não deu um like, pô, dá um like agora aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify lá, e também aí, pô, compartilha com a galera, com o vizinho, com todo mundo, e deixa o seu comentário aí no finalzinho do vídeo. É isso aí, valeu galera, até a próxima aula aqui com o Prof. Elvis História em Casa.